Ok. A partir de agora, então, a nossa aula está sendo gravada e mais tarde, daí a prof coloca lá no YouTube para vocês assistirem novamente, né? E acompanhar ali. Pessoal, então agora eu vou mudar para o meu livro digital. A partir de agora, a prof não enxerga vocês aí. Então, qualquer coisa vocês têm que chamar a prof, tá? No áudio daí. Então, nós paramos aqui na página 264, que fala sobre separação magnética, tá? Na situação ao lado, a pessoa está utilizando um ímã para separar a limalha de ferro do enxofre, uma vez que somente a primeira é atraída pelo ímã. Essa técnica é chamada de separação magnética, um método utilizado de separação de misturas heterogêneas entre sólidos, tá? Então, pessoal, nós estudamos, então, as misturas, como que ela é formada, as substâncias, depois, a união delas, como é que é o nome, heterogênea ou homogênea, e depois nós estamos agora vendo a separação dessas misturas, tá? Então, aqui nós estamos falando da separação magnética entre misturas heterogêneas, ou seja, são diferentes, né? Entre sólidos, em que uma delas tem a propriedade de ser atraído por ímãs, como ocorre, então, na limalha de ferro. Então, elas têm o potencial, né, de ser atraído pelo ímã aqui, tá? Então, isso aí, separação magnética, o próprio nome já fala, magnética, tá? De ímã, então. Separação de misturas homogênea, então. Nós temos a evaporação. Aqui nós estamos vendo uma salina, né? Aqui são tanques que geralmente o mar sobe, o nível do mar sobe, enche esses tanques, aí ele volta. Mas é essa água que ficou nesse tanque vai ficar. Se vocês perceberem, é um tanque fino, né? Não é profundo, então ele é raso, né? Não é profundo, ele é raso e largo, né? Então, o que vai acontecer? Nesse processo de vaporização, a água vai evaporar e o sal vai ficar, tá? Quem tá com o microfone ligado, desliga, que tá dando preferência aqui para mim, tá bom? Então, aqui. Como você sabe, a água do mar contém sal e é dela que obtemos o sal de cozinha. Então, o sal que nós utilizamos vem do mar. Nas salinas, a água do mar é encaminhada para grandes tanques que fica a céu aberto, que é isso aqui, tá? Em locais que recebem luz solar diretamente durante várias horas. A luz solar e o vento favorecem a ocorrência de vaporização da água. Então, o vento, junto com o sol... Professora! Oi! Você está falando muito baixo, eu não consigo escutar muito bem, não. Tem mais alguém com dificuldade de escutar? Henrique, aumenta o volume do seu celular. Não, que o meu celular só chega nesse. Nossa. Tá tranquilo? Tem fone de ouvido? Se colocar um fone de ouvido, às vezes facilita. Eu tenho fone de ouvido, só que eu tenho 3, só que os 3 são sem bateria. Então... Bom, é que os outros estão ouvindo tranquilo, Henrique. Vai para um lugarzinho, às vezes, mais calmo, mas sem menos barulho, quem sabe te ajuda, tá bom? Então, aqui, pessoal. É que aqui no meu quarto eu tô sozinho. Então, tá bom. Então, vou tentar ligar um pouquinho o tom da voz da prof de novo. Mas aqui eu verifiquei meu volume e tá no máximo, tá? Então, aqui, pessoal. Então, a luz solar, então, o que acontece? Com o vento... Tá? Então, o vento, o sol, vai fazer com que a água vapore e deixando aqui nesse recipiente apenas o sal, tá? Então, tanques de céu aberto em locais que a luz solar diretamente durante várias horas. A luz solar e o vento favorecem a ocorrência de vaporização da água, restando nos tanques o sal que está dissolvido. O sal é, então, recolhido e encaminhado para o beneficiamento, ou seja, né? Ele vai ser industrializado, onde recebe algumas substâncias como iodo e é embalado e depois comercializado como sal de cozinha. Vou passar um pouquinho. A evaporação é o método utilizado para separação de misturas entre sólidos e líquido, tá? Então, a vaporização
é utilizado, então, misturas homogêneas entre sólidos e líquidos. Geralmente, esse processo é utilizado quando se deseja separar a fase sólida, mistura, então, do líquido ali, tá? Deixa eu só verificar se alguém pediu para entrar. Sim. Aí. Então, pessoal, aqui voltando, tá? Então, vaporização, ele vai separar ali, então, o sólido e líquido, tá? A destilação. Aqui tá. A destilação é utilizada bastante em laboratório, indústrias, tá? Nas salinas, o sal é removido da água do mar por um processo chamado evaporação. Se em vez do sal quiséssemos remover apenas a água, por exemplo, eu estou na salina, a água sobe para a atmosfera, né? E fica só o sal. Mas e se eu quisesse apenas a água, né? Deixando o sal, mas eu quero água. Aí a gente usaria um método de destilação, tá, pessoal? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Esse método de destilação. Como é feito, então? Vamos lá. A destilação é o método utilizado para a separação de misturas homogêneas entre sólido e líquido, tá? Esse processo se baseia na diferença existente entre os pontos de ebulição, ou seja, de temperatura das substâncias em que fazem parte da mistura. Então, como que eu faço para separar? Essa técnica pode ser utilizada para purificar a água, por exemplo. Eu vou utilizar a temperatura. Cada mistura, vamos dizer assim, existe um ponto de entrar no processo de vaporização. O álcool, por exemplo, ele entra em vaporização mais ou menos a 78 graus Celsius. A água a 100 graus Celsius, quando ela começa a ferver. Então, se eu tiver misturado água e álcool, e eu quero ter apenas o álcool, então eu vou fazer o quê? Quando eu chegar a 78 graus Celsius, eu sei que o álcool vai evaporar, ou seja, ele vai subir por aqui, vai se entrar nesses caninhos, que geralmente é um caninho que resfria, então ele vai começar a se condensar de novo e cair nesse lado apenas o álcool, tá? E aqui ficando a água, porque ela só vai entrar no processo de vaporização a 100 graus Celsius, diferente que do álcool que entra um pouquinho antes, tá? Então, a mistura água e sal é aquecida em um recipiente. Então, aqui ele está falando da água e do sal, tá? A substância com menor ponto de ebulição, que é a água, evapora primeiro e passa para o condensador. Então, ela vai começar a evaporar e vai começar a subir por aqui pelo condensador, ó, pelo condensador. Chegando aqui nessa parte do condensador, é um tubo onde o vapor de água se resfria e se condensa, resultando na água líquida pura, ó. Né? Então, ela vai descer aqui e vai se ficar aqui a água pura. A água líquida é armazenada no coletor, então. Então, isso aqui é aquele processo quando eles querem utilizar a água do mar para transformar em água potável, tá? Vocês sabem que a água do mar nós não podemos tomar justamente por causa de uma grande quantidade de sal, não é mesmo? Mas eles fazem esse processo quando querem utilizar, por exemplo, eles estão tentando, né, utilizar esse método para transformar em água potável, já que a água doce está escasso no planeta. Só que qual é o problema? É um processo que custa caro, tá? E demora um pouco para fazer isso, não é rápido, tá? Mas é o método, já é um meio caminho andado, então. Então, aqui, eles utilizam o processo de mudança de temperatura, então, substâncias que têm temperaturas diferentes. A primeira vai evaporar, vai entrar pelo condensador, vai se resfriar, resfriando, entra no processo de condensação e aqui vai descer em forma de gotículas novamente. Deu para entender aqui, galera? Alguma dúvida? Não. Não? Prof, Oi. a Thaís pediu para você aceitar ela. Sim, acabei de aceitar. Uhum. Tá? Pessoal, alguma dúvida até ali? Tranquilo? Deu para entender o que é destilação?
Então tá, já que vocês não falaram nada, então eu vou entender como que vai Pouquinho, acontecer. prof, pouquinho. Então vamos lá. Destilação fracionada do petróleo. Então, como que ocorre a destilação fracionada? O próprio nome já fala, ó, ele é por partes, tá? De fração, é por partes, ó. O petróleo é uma fonte de energia não renovável. Então, ou seja, a natureza não consegue renovar ela rapidamente. Demora milhões e milhões de anos. Por isso que é chamada de energia não renovável. Utilizada desde antigas civilizações para diversos fins. Ela é composta principalmente de diferentes hidrocarbonetos líquidos em seu estado natural, além de impurezas como enxofre, nitrogênio, o oxigênio e metais. Diversos produtos são extraídos do petróleo. Para isso acontecer, após a sua retirada do subsolo, o óleo bruto passa pelo refinamento, que resulta na extração dos derivados do petróleo, como a gasolina, óleo diesel e a querosene. Ô, prof, acabou a aula? A aula não Ah, acabou. gente. O prof deve ter caído um pouco a internet dela. Deve ter caído a internet. Deve ter travado ou a internet Tá na live caiu, ainda? alguma coisa do tipo. Tá gravando. Tá, gravando tá. Agora, o prof tá na live com o microfone ligado. E tá apresentando na tela ainda. Então, deve ter dado uma travada na coisa do prof. Né? Gente, eu já volto. Vou lá falar com a prof pra ver o que deu, tá? Já volto. Só que eu não vou sair daí. Henrique, não precisa sair da live pra poder falar. Só você ir pro WhatsApp em si. Ela que toda tá comentando da live. Ai. Vixe, eu acho que o prof saiu, porque Mas travou dela, vai tá. tentar entrar de novo, né? Não, o prof tá apresentando ainda. Não tá? Não, ela saiu. Não, saiu. Saiu mesmo. Ela saiu do. Ela saiu Não do disse? coisa. É. Agora ela não vai. Agora ela não vai conseguir. Tá gravando, gente. É só isso. Só, né? Espera um pouco Tudo que a gente que tá ela falando já aqui vai entra. estar gravado. Gente, agora que eu lembrei de uma Tudo coisa. que Isso aconteceu comigo. Já travou na. Foi bugada, daí demora muito pra voltar a internet. Legal. às vezes daí é problema da internet sua. Daí a gente perdeu a aula e depois a professora falou. Porque agora é 8h24. Por causa da sua porcaria de internet. Ô, Vitor, Oi. eu não entendi. Vocês têm, tipo, só de vocês no colégio festa junina? A gente já teve vários. Todo ano tem. Só que esse Quem ano lembra do não ano vai passado ter, aí? né? Esse ano não. Quem lembra do ano passado, gente? Gente, Quem que lembra tá no. voltando na aula, a aula tá sendo gravada e toda a meu chefe assiste. E agora, Quem é gente, ele? o que nós faz? Que a gente tá sozinho. Só que o prof consegue entrar. Depois a Só que o professora prof entra de novo. Eu não sei se a prof vai cortar isso na edição. Quem que tá dando um soco no microfone? Henrique. A prof falou alguma coisa no grupo. Que nem dizem, só sei que nada sei. Sei que nada sei, totalmente certo isso, né? Tá, a prof tá falando no grupo, gente. Olha lá o grupo. Tá. Vou olhar o grupo. Tá. Será que a prof consegue entrar aqui? Pra quem que vai chegar O o problema é pedindo que- pra você? A verdade é Ô, Vitor, aí todo mundo vai ter que sair pra ela entrar, por causa que eu acho que não, sabe por quê? Como a prof que criou a sala, já que ela É, acho saiu, ela é meio que a A prof não consegue acessar.
Não, eu quero dizer que a prof é a admin da sala, certo? A prof acabou de falar. Ela não consegue entrar? É, não Ela não consigo consegue acessar. acessar. Vixe. Eu vou apresentar minha tela pra vocês acompanharem o negócio. Não, eu ia dizer que como ela é admin, ela saiu, então não precisaria de nada pra poder entrar. Tá, vocês estão vendo minha tela já? Sim. Beleza. É porque não. O que é reagir no meu outro link? Entendi. Pra prof achar mais rápido, sei lá. Calma aí. Olha as figurinhas do Vitor. Tem duas coisas representando aqui. O que nós fazemos? Alguém tem algum assunto pra gente conversando enquanto o prof não entra? Batatas. Bom assunto, bom assunto. Uau, batatas são legais. Vocês sabem que tá gravando, né? A prof corta na edição. E meio que a gente não tá fazendo nada Mas errado. A não gente só tá esperando a cortar. prof chegar. A gente tá esperando a prof chegar, senão não tem o que a gente fazer. Daí a gente tá fazendo alguma coisa E o pra não problema é parar. que a gente já perdeu a aula, porque já são 8h28 e a gente já não sabe A aula terminar acaba às 8h30. 8h40. Aí, como a nossa é a primeira aula, vai atrasar a aula de toda a escola. Gente, a prof mandou áudio do grupo. Mandou? Pessoal, vamos fazendo atividade 268, 269 e 270, que eu já estou entrando na sala, que a gente já faz correção, ok? Retiro o que eu disse. O prof falou pra gente fazer na 268, 269 e 270. Que hora que ela voltar, a gente vai fazer a correção. Então, bora. Estojinho. Mandou mais? Vitor, qual que é as páginas? É 268 Gente, pra frente. vocês tinham que ver a prof manda mensagem lá nos grupos. Nossa, parecia eu não o sei Oscar. por que, cara. Todo mundo. Só manda, por favor. Deixa você mandar, eu também mando. Eu já fiz até um vídeo. Sério. Roda o Whats e fala que a net da professora é melhor. Como que é mesmo ao contrário de líquido? Sólido. Não sei se é Isso, sólido. obrigado. É. Bueno. Então faz você, cara. Por favor, vai. Ó, eu te dei explicação, agora é você que faz.
ser combinado. Ó, eu expliquei o porquê. Agora você que faz. Já perdemos 10 minutos de aula. Essas páginas já estão feitas. Que? As páginas aqui já estão feitas. Você fez já ou já tava feito? Eu não sei se eu fiz alguma coisa antes, por causa que eu não me lembrava que eu tinha feito isso. Mas tudo Módulo bem, 2? tá feito. Módulo 2? Então, o do 2. Não, nossa, eu sou muito burro, mano. Pelo amor de Deus. O que você fez? Eu troquei o livro. Não é do 2, caralho. Ai, meu pai amado. Eu já volto. O que ele fez? Agora eu não entendi. Até agora eu não entendi nada. Ele pegou o módulo 1. Ele pegou o volume. Meu Deus, quanto tempo mais vai demorar? Eu acho essa porcaria. Gente, é até que página? 270. Isso. Da 268 até 270. Tô chato. Ai, que preguiça que eu tô hoje. Eu quero ver quando voltar as aulas, que a gente termina até mais tarde. Nossa porque senhora, o tem aula frio. online. Eu nunca estudei de frio de manhã. Nossa Quando já era verão, já tava frio de manhã. Eu quero ver quando chegar o inverno. Para pensar, assim, ia ser horrível só a primeira semana. Depois a gente se acostuma de novo a acordar de manhã, sofrer tanto. Eu sempre estudei de manhã, desde o terceiro ano. Então, Sério? tá No vendo? frio, É tenso, muito tenso. no frio é tenso, Essa é a primeira meu vez que eu estudo Deus. de manhã.
Sério, Vitor? Uhum. Sei, Sério? porque ela escreveu de É manhã. que na escola eu tô a saber desde o começo. Desde o começo Minha mãe da minha. tudo. Tenso. Eu também. Desde o Desde o terceiro ano. começo da minha vida escolar foi só não saber que foi. E aqui eles só fazem a partir do sexto de manhã. Uma coisa, estudar de manhã é bem melhor. Não. No meu Nem colégio. sempre. É bem Ô, melhor sim, Vitor. Vitor, é bem melhor sim. Aceita que pelo menos. No meu colégio é O que tá apresentando na tela aí? acima do quarto ano. Aí eu comecei a estudar do quarto ano. Ah, Giovana. O que tá apresentando na tela? A Giovana. Ah. Você não viu o papel de parede dela? Até agora. Agora todo mundo vai começar a apresentar a tela. Eu não. Quem que é esse daí? Thaís? Thaís. Ela pega X bosta. Deixa eu só aumentar o volume da chamada aqui. X bosta? Não. Entenderam a 3? Reparou nas aulas online que eu vi que o Enzo fica quietinho. O Vitor quem? O Enzo. Ah. Ah, na aula eu não sou tão bagunceiro que nem o Enzo, tá? Fala a verdade. Não, eu falei errado. O Felipe? O Enzo, fi. Ah, tá. Eu falei o Vitor e o Enzo, eu buguei. O Enzo e o Luiz. Gente. Que? Pararam pra pensar que o nosso cérebro é o único que sabe que é um cérebro, que é um órgão. O cérebro é um órgão? Sim. Então, ele é o único que é o único que sabe que é um órgão. Ah, pior. Faz parte da vida. Realmente? Não é possível. Quem tá fazendo esse barulho que nem um porco? Alguém sabe a aba 3? Que eu tô meio bugando aqui procurando. Eu não tô achando. O que é? Letra A da 3 é destilação? Eu não entendi a e a B Ah, na entendi, 3. entendi agora. Então, você não entendi daí. Acho que é destilação, mais próximo, eu acho. Vou colocar destilação. Daqui a 10 minutos é aula de matemática. Oi, voltei, pessoal. Oi, prof! Voltei. Pronto. Problemas técnicos, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar à nossa aula aqui. Deixa eu arrumar aqui. Prof, Então um vamos pouco de lá. tudo na 3, que eu não tô entendendo ela. Então vamos lá, pessoal. Vou voltar agora no meu livro e vamos fazer a correção, tá? Então, ó, questão 1. Todo mundo conseguiu fazer? Mais ou menos. Mais ou menos, prof, eu não consegui Felipe, entender. o Felipe tá na cama. Cadê tua apostila, Felipe? Tá lá, né? Uhum. Prof, eu não tô na cama, minha cama tá aqui do lado. Tá bem aqui do lado. Bom, então. Então vamos lá, amor. Parece uma luz agora. Uhum. Tá, então a prof agora vai colocar a apostila. Eu acho que tem gente entrando ainda. Né? Uhum. Então, qualquer dúvida. Tempo dúvida. de você entrar, que são 8h40, meu Deus do céu. Vamos, que dá só um pouquinho. 40. Tá?
Pessoal, então ali, ó, atividades. Aqui ele tá falando assim, ó, observe as situações a seguir. Aqui eu estou vendo um copo quebrado, certo? Aqui ele fala transformação física ou transformação química? Transformação física. Por quê? Vamos dizer assim, a mistura de vidro continua sendo vidro, né? Ele não se transformou em outra mistura. Ele só mudou o seu formato. Então, ó, alterações de estrutura de vidro e não foram formados novos componentes, tá? Então, quando não forma novos componentes, eu tenho transformação física, tá? Primeiro é física, né? Isso, ela é física, ela não ocorre transformação química, desculpa, isso aí. Bolo assando em um forno. Aqui eu tenho as duas transformações, eu posso ter as duas transformações. Eu tenho transformação física e transformação química. Por quê? Ele vai transformar ali aquele componente, aquelas misturas que eu tinha no início da massa do bolo, e quando ele cresce, se desenvolve, assa, se transforma numa outro tipo de mistura ali. A transformação física é representada pelos ingredientes adicionados para o preparo do bolo. E a transformação química é representada pelas reações químicas que ocorrem entre os ingredientes do bolo que faz ele crescer e assar, tá? Novos componentes foram formados com base nos ingredientes adicionados. Então, ele vai ter tanto a física como a química, então. Prof, Oi. posso fazer uma pergunta? Pode, Ali do bolo, isso. elas estão falando para justificar, não consegui justificar e não consegui pegar você falando. Tá, então assim, ó. A transformação física, porque o bolo cresce e se desenvolve, certo? Então, há uma transformação física por causa dos ingredientes que eu coloquei aqui. Então, ele vai crescer, vai se desenvolver e vai assar. Então, ele vai formar uma massa, né? Agora, a química, ele também vai sofrer transformação. Por exemplo, quando eu adiciono lá o fermento químico, ele vai fazer com essa massa cresça e mude também de, vamos dizer assim, de mistura, tá? Então, isso aqui também é transformação química. Então, é a transformação física, representada pelos ingredientes adicionados para preparar o bolo. Então, ela é química por quê? Ela é física porque o bolo era, vamos dizer assim, o mesmo ingrediente, ele era uma massa mais mole e depois ela cresce, né? Ela desenvolve, ela vai assar. Mas ela continua com aqueles ingredientes. E física, porque esses mesmos ingredientes vai fazer com que o bolo cresça e asse. Então, ele vai mudar também ao mesmo tempo, tá? Deu para entender? Sim. Deu? Sim, Então, prof. tá bom. Sim. Então a segunda é as dois. Isso. A letra C, transformação química, porque Química. aqui eu tenho a máquina enferrujada, né? Então, ocorre porque é uma reação entre o gás oxigênio presente na atmosfera e o ferro produz uma nova substância, que é a ferrugem, tá? Então, a ferrugem é a interação entre o oxigênio da atmosfera e o ferro. Aí, com o passar do tempo, vai transformar a ferrugem, que é uma outra substância. E a letra D é a transformação física, porque é a água evaporando. Continua sendo a água, continua sendo a mesma substância, só que num estado físico diferente. Certo? 2. Faltam uns 5 minutinhos ainda, né? Então, complete a coluna da esquerda com o método que está faltando e a coluna da direita com o número descrito. Então, aqui, vamos começar por isso aqui. Ó. Separação entre sólidos de uma mistura em que deles tem a propriedade de ser atraído pelos ímãs. Lembra que eu falei hoje ainda que aquele que tem o potencial de ser atraído pelos ímãs é a separação magnética. Tá? Isso aqui, ó. Separação de substâncias por meio da diferença de densidade entre componentes da mistura. Densidade é a massa.
É a um. decantação. Isso, lembra quando eu quero misturar tá a água e a terra junto, a água e a areia tá misturada. Eu espero que a terra ou areia descer e deixar apenas a água, tá? Então, essa separação de densidade. Então, é decantação. E separação de sólido menos denso dos demais componentes por meio de corrente de ar. Lembra que tinha até menina soprando a casquinha de amendoim? Ventilação, certo? Ô, prof, qual Oi. que é a 2? A 2 é ventilação, Tá. tá? Leia o texto a seguir e responda as questões, então. Aqui ele está falando papéis do rim. Qual é a função dos rins? Né? Filtrar o sangue, tá? Então, essa é a função, uma das funções do rim, é filtrar o sangue e formação de urina, tá? Então, esse texto, ele fala sobre isso. Eu não vou ler, porque senão a gente vai perder muito tempo. Que método de separação de mistura é realizado pelos rins? Filtração, tá? Dentro dos rins, então, tem como se fossem pequenos filtros. Então, ele vai deixar o sangue passar e segurando apenas as partículas um pouco maiores, que justamente são essas que podem prejudicar o corpo, tá bom? Então, o método de filtração. Descreva com suas palavras o método citado no item A, sobre a filtração. Então, o que é a filtração? A filtração consiste na utilização de superfícies de orifícios que permite a passagem de alguns componentes de mistura e que bloqueiam outros, tá? Então, a filtração deixa passar uns e segura outros. E, para finalizar, então, o que eu estudei, tá? Daí depois eu vou deixar atividades para vocês ainda. Então, aqui, o que eu estudei? Substâncias e misturas. Eu estudei sobre matéria. Essa matéria, ela é uma substância. Essa substância, ela pode ser dividida em simples ou composta, tá? Esse quadro aqui tá bem legal para vocês fazerem o resumão no caderno, tá? Simples, formada por um único tipo de átomo, e composta, formada por vários tipos de átomo. E depois eu tenho aqui, na matéria, tem a mistura também. Essa mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Na heterogênea, observa-se a formação de diferentes fases, tá? E homogênea, não há formação de fases. Então, a olho nu, eu não consigo identificar quantas misturas, né? Quantas substâncias há naquela mistura. Aqui, pessoal, na homogênea, eu ainda tenho o solvente, é aquele que dissolve, solvente mais o soluto, aquele que é dissolvido, vai formar uma solução. Essa solução pode ser saturada ou insaturada. E separação de misturas, então, heterogêneas. Então, eu estou falando de heterogêneas. Então, olha aqui, ó. Método que utiliza um filtro. Filtração, né? Método que se baseia na diferença de densidade. Decantação. Método no qual a ação da água sobre a mistura separa. Levigação. Lembra que até eu utilizei o exemplo do ouro, né? Que eles fazem esse método para separar o ouro. Prof, qual é mesmo a palavra? Essa aqui é levigação, tá? Método no qual ocorre a corrente de ar, né? Prof, quais são as primeiras, as segundas primeiras? Tá, mas vocês não estão enxergando no livro? Então, tô vendo na tua cara aqui. Não. Que livro, Não. prof? Não, Não vocês tem têm que me chegando avisando. livro nenhum. Então ele caiu. Peraí. Não, gente, vocês tinham que me avisar que vocês não estavam com o livro. Não estava aparecendo para vocês. Peraí. Ô, prof, Eu pensei que a professora estava falando, aí eu ia avisar. Daí eu... Prof, não parece... Ah, agora já foi. Apareceu? sim. Ô, Tá. prof, Apareceu. Sim. prof, Oi. já é 8h50, vai estar começando a live de matemática. Calma, que a da matemática também caiu. Ela está no mesmo processo que o meu, só um pouquinho, tá? Então, aqui, método que utiliza o ímã. Nossa. Separação
Magnético. Pessoal, desliga o áudio de vocês aí. E homogêneas, então. A homogêneas eu tenho por separação de evaporação ou destilação, tá? Aqui, pessoal, eu vou voltar aqui para que vocês depois copiem no livro de vocês, tá? Vocês estão conseguindo agora ver o meu livro? Prof, então, sim, Só aumenta um mas... pouquinho a tela, prof. Só aumenta um pouquinho a tela, que tá bem difícil de ver. Aí. Melhorou? Pessoal, enquanto isso aqui vai colocar no YouTube também, tá? Então, só para vocês, depois vocês vão lá no YouTube e pegam as respostas corretas. Ó. Então, esse pessoal, tarefinha para vocês. Página 272, tá? A 274. Isso aqui é a tarefinha de vocês, tá? 272, 274. Pessoal, olha, alguns alunos só que estão mandando no meu privado as atividades, tá bom? Então, aqueles que estão mandando, beleza, parabéns, está sendo registrado. E aqueles que não estão mandando, vamos nos despertar, tá bom? Que isso aqui faz parte da avaliação de vocês, tá? Tranquilos? O professor, não mandei porque eu não tinha tarefa. Sim, não, quando não tem... Você pode voltar na última página de tarefa? Calma que eu tô peguei a descendo última. agora. Sim, eu tô descendo porque depois, quando vocês voltarem no YouTube, daí vocês vão conseguir pausar e acompanhar, tá bom? Uhum. Então, ó, vai estar tudo lá no YouTube para vocês, amores, não se preocupem. Quais são as páginas que a gente tem que mandar para você, Pro? 272 e 274. Isso. 272 a 274. Bom? Uhum. Tô descendo aqui, que daí vocês depois pausa lá no YouTube. E agora aqui é a última parte. Então, essa daqui é o que nós estudamos, esse capítulo aqui sobre a matéria, então. Tá? Prof, para aí rapidinho. Sim, vou segurar um pouquinho aqui. Ok, pessoal? Ok. Tudo bem, então, vou voltar aqui para vocês. Então, é somente, tá? Então, essa aula também vai estar lá no YouTube, depois vocês vão entrar lá e verificar certinho o gabarito. Então, tarefa, página 272 e 274, até quinta-feira, tá bom? Ok. Beijos, bom início de semana. Falou, prof, tchau. Tchau, prof. Tchau. Falou, muchacho. Tchau, prof. Falou. Tchau.